Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena. Hoje, com o flautista da pesada, sou fã, já ouvi inúmeros CDs dele, já comentei isso com ele, a gente vai falar sobre isso. A gente tem a honra hoje de entrevistar um dos pilares do sopro no Brasil, flautista, saxofonista também, Davi Rank. Arranjador e doutor em música, é um artista que transita com a mesma maestria pelo universo erudito e pela música popular. Trajetória que vai do grupo icônico A Barca do Sol, que nós vamos falar sobre isso, e colaborações com inúmeras lendas da música. Então, temos a honra de receber hoje aqui no Sopro em Cena Davi Rank. Então, Davi, seja bem-vindo ao Sopro em Cena. Obrigado, Antônio. Um prazer participar do seu programa, que eu já estou acompanhando. Eu já digo que é um serviço de utilidade pública, porque todo o meio musical já está assistindo, tanto pelo registro das pessoas que passam por aqui, que são muito importantes, quanto pelas dicas que os sopristas estão tendo. Fico feliz em saber, hein? Sensacional. A ideia do canal é essa, né? Fazer um arquivo, né? E onde as pessoas possam buscar dicas, né? E aprender. É aquilo, Davi, eu sempre falo com o pessoal que vem dar entrevista no canal, que a primeira metade da entrevista são as histórias, o backstage, que é o que não se aprende na escola, né? Essa experiência. E depois a gente tem a parte mais técnica, que aí talvez a pessoa possa aprender. Mas a primeira parte, só experiência de vivência. Ninguém ensina, né? Legal. Muito bom. Davi, então vamos começar pelo começo, né? Por que o sopro? E como o sopro foi parar na sua vida? Essa é uma história muito interessante na minha vida, porque quando eu era criança, eu era uma criança muito asmática. Eu tive muito problema de respiração, a ponto de um dia chegar e ir para o hospital tomar oxigênio. E minha mãe tentava de tudo, né? Era assim, yoga, natação, ginástica respiratória, pozinho milagroso, bombinha. Aí, numa dessa, falaram assim para ela: bota o garoto para estudar um instrumento de sopro e vai melhorar. Aí ela me botou na flauta doce com uma professora chamada Doris Royer de Carvalho, que depois eu soube que foi da primeira turma de musicoterapia do Brasil, da Conservatório Brasileiro. E foi uma professora maravilhosa. Ela assim, me ensinou o princípio da respiração, né? A ponto de me colocar deitado com os livros na barriga para eu tomar consciência do pulmão. E eu fiquei dos 7 aos 14 anos com ela. E tinha um conjunto de música de flauta doce, só de música renascentista, música medieval. Aí chegou aos 14 anos que eu senti que o repertório esgotou. E aí a não passou, a flauta ficou na minha vida, a música entrou e nunca mais saiu. Comecei aos 7 anos e aos 14 eu passei para transverso. Foi assim meu início. Ou seja, eu comecei por terapia, só que a música me pegou de um jeito e desde 7 anos... E ela falou para minha mãe assim: olha, esse garoto vai seguir. Que legal. A asma passou mesmo por conta dos exercícios respiratórios? Você não mudou de endereço? Não, ajudou muito, mas quando chega na adolescência, ou se você pega... Tem gente que tem bombinha até a fase adulta, é um absurdo isso, né? Fica com aquela muleta, mas no meu caso, a respiração completa da flauta, né? E depois eu vi que na yoga também tem a respiração completa, as pessoas não respiram, não usam o pulmão completamente. Acho que em seu pulmão é só a parte superior, a pulmonar. Esquece que tem a diafragmática, né? E a respiração completa, que vai até a base, até atrás, né? E isso me fez muito bem, me fez muito bem. Esse exercício do deitado com o livro na barriga para consciência diafragmática, isso é clássico, né? Assoprar a vela, sem apagar a vela. Isso é um clássico. As pessoas não sabem até onde vai o pulmão, né? Que vai até lá embaixo, né? Olha, eu não sei como é que tá, mas será que todo mundo que começa a aprender sopro começa pela consciência respiratória ou já começa só soprando e querendo tirar notas? Depende. O povo que aprende pelo YouTube passa batido dessa parte, né? Sei lá. Isso que você tem que ter um bom professor para começar porque como o nome não é sopro em cena, e o sopro no corpo, então sopro é vida. Tem que saber como você respira. Isso que é a nossa produção, né?
Por exemplo, eu pegava um aluno e falo assim, vamos tocar uma nota longa eu e você. Pô, ele 15 segundos acabou. Eu continuava, assim, continuava, porque tem que saber, né, como vai soltando fole, controlando devagarzinho. Então, toda essa consciência faz parte da estruturação. Na flauta, você tem que criar a coluna. A coluna você cria. E a maneira que você faz a expiração, você tem que manter uma pressão constante, aí depois vem a embocadura, mas a coluna vem antes, né? Agora já vou pular para uma pergunta que me veio aqui à mente, já polêmica. O que você acha que é mais, será que difícil é a palavra, talvez, mais difícil de administrar? É o sopro na flauta ou é o sopro no sax? Na flauta, né? A flauta, o nome da flauta se chama embocadura livre. Qual é saxofone é palheta simples, o oboé é palheta dupla, o violino é arco friccionado, a flauta é a única embocadura livre. Então você tem que, além de você criar uma coluna sólida de ar que vai dar aquele som, o que eu chamo, você tem que conseguir a linha do horizonte, sem tremeliques. Quando você consegue isso, aí depois vem e mostrar para o aluno que a nota está contida na outra. Você muda a embocadura e muda um pouquinho o ângulo, você está numa oitava acima. E para tirar o harmônico, você tira um próximo harmônico, tudo sem mexer nenhum dedo. Então, é claro que a flauta, eu tive essa sorte de começar na flauta. Eu tenho Ah, 10 que bom. eu tenho 10 anos de diferença da flauta para o saxofone. Se fosse o inverso, teria mais problema na qualidade de som. Talvez. Agora tá tendo muita discussão, Davi. Não sei se como é que tá a tua visão sobre isso, daquela velha embocadura de sorriso para a embocadura relaxada. Tá tendo muito debate sobre isso. Professores estão ensinando a mudar essa embocadura. Como é que é a tua visão sobre isso? Fala assim, não, se a embocadura sorriso funciona para o cara, funciona, não precisa relaxar nada. O que você acha? Eu acho que funciona e existem embocaduras que a gente chama de errada, de feia, que funciona para o cara, né? Tem, tudo depende do professor, mas quem não tem o início com o professor, às vezes acha um jeito. Vou te falar um que tem um sonzão e que, se você olhar assim, a primeira vez que eu vi o Otamiro Carrilho tocar de perto, eu falei assim, ué, não vai sair som. Ele fazia mas era sensacional. E aí, que as pessoas arranjam um jeito de É. produzir. Ele tocava meio de lado, né? E Um tem gente. pouquinho. Pô, não, e além do mais, fazer uma embocadura que parecia um biquinho de pato, assim, falei, como é que vai sair? E ele tem coisa que só ele, o glissando dele, ninguém faz aquele glissando descendente dele. Não... E aí? E aí, né? No caso do sax, por exemplo, né? O famoso exemplo, Kennedy tocando soprano, tá aqui do lado. Kennedy e David Sanborn também. David David Sanborn Seymour. botava uma angulação aqui, assim, ó. É. Aquele super agudo dele com essa angulação. Ele tirava. Porque Davi é aquilo, né? O instrumento de sopro é uma coisa além, porque além de ter várias nuances no jeito de soprar, ainda tem o quarto elemento, né? No caso do sax, tem o sax, tem a boquilha, tem a palheta, e o quarto elemento é a pessoa. Quer dizer, a boca é maior, a boca é menor, o dente é para frente, é para, né? Tudo isso. E a caixa torácica, a abertura do que ele consegue de abrir a garganta, a angulação, tudo. A língua, a cavidade bucal, tudo. Vai ver aquele som do cannonball. Ó, aquela caixa que ele tinha aqui. Ó. Assim, o som. Uma caixa. E às vezes é bom falar isso, né, Davi? Porque a pessoa fica perseguindo um som e fala, pô, mas não consigo o som do Davi, não consigo o som do fulano, mas o corpo da pessoa é outro. Mas aí você tem que. Essa que você falou é exatamente o título do livro do David Lima, Procurando o Seu Som Individual. Cada pessoa. Você não tem a sua impressão digital, você não tem a sua voz, você não tem a sua caligrafia. Então, isso de ficar. Eu quero copiar o som do Brecker, eu quero copiar o som do Nivaldo. Pode ser um modelo, mas passa um tempo, você tem que procurar a sua identidade, né? O modelo. As pessoas às vezes ficam tirando solo, não sei o quê, mas depois vão encontrando seu caminho, né? Isso aí. Agora aí, bem, peraí, qual idade que você pulou para transversa? Eu pulei dos 7 aos 14, eu fiquei na flauta doce. Aos 14, eu comecei na Prote com a mãe de todos do Brasil, que é a querida Odete Ernest Dias. Odete, sensacional, né? Mãe dos flautistas, uma geração que estudou com ela. Então,
nos deixou há pouco tempo, mas tocou a vida toda, assim, uma pessoa, e foi também uma sorte que ela é uma pessoa muito amorosa no ensino. Então, eu estudei com ela de 14 aos 16 na ProArte. Aos 16, ela saiu da ProArte e foi fundar a cadeira de flauta em Brasília, no UNB. E aí, eu passei para o outro professor que eu gostei muito, que era um fera, que era o Norton Morozovich, primeira flauta do OSB na época, hoje ele é maestro, e fiquei com ele também um tempo na ProArte. Em seguida, eu fiz o vestibular para a UFRJ e, simultaneamente, para fazer o curso na UFRJ de flauta, eu fiz o curso com o Celso Votzen Logan. Então, foi esse período que eu tive 2 professores. Essa foi minha história de De ensino transverso. de Bom, transverso. O Celso Vozenlogel já foi entrevistado aqui no canal. Tem vídeo aí no momento que essa entrevista sua sair, o vídeo dele já estará disponível, gente. Então, ó, entrevista com o mestre do ensino na flauta, Celso Vozenlogel. Aliás, comecei na flauta naquele método ilustrado de flauta, que aquilo é um clássico, né? É um clássico. No nosso grupo da Abraf, que o Celso fundou a Abraf e participa, ele nos comunicou que tem mais uma nova edição saindo, que ele está sempre melhorando, burilando, botando novidade. Ele é um professor incansável, muito bom. Não para, né? Sensacional. Agora, o Davi, vou te falar, hein? Já começou na transversa só com mestres. Só, ainda bem, né? Que sorte. Caramba, hein? Que privilégio, hein? Agora, a Odete, no ensino da flauta que você teve, ela pegou aquela escola francesa dela e estava focada só em coisa mais erudita ou ela já estava no popular já? A Odete me ensinou o fundamento da sonoridade, né? Comecei com ela e inicialmente foi erudito, e depois eu vi que ela também se interessou por choro, pesquisou música sacra de Minas Gerais, gravou choro, gravou rachá, começo do século XX. Então, ela é uma artista muito aberta também. Depois ela caiu direto na música brasileira, mas sempre focado na tradição francesa que ela trouxe para o Brasil também, né? Sim, e é legal, né? Porque quando o músico estrangeiro vem morar ou passar um tempo no Brasil, não tem como, né? Ele se contamina com, com o Brasil. É Não tem verdade. como. O Brasil influenciou muito ela, né, na música dela, né? Sim, sim, sim. Ela foi um dos pioneiros de fundação do Clube do Choro em Brasília, É. Pixinguinha interagiu com ele. Não dá, né? O Brasil é uma potência musical, né? Você vê pela entrevista que eu vi do Idris e convivendo com o André, como o Brasil capta e chama as pessoas e vem e não volta mais, né? Fica... Não sai mais. Eu entrevistei a Andréia também, ela falou que ela era novinha e a casa dela virou um centro de choro de Brasília. Aí. Ela ficava ouvindo do quarto, que ela disse. Ficava ouvindo, antes dela começar na transversa ainda. Olha só que legal. A entrevista dela também vale a pena conferir, gente. Uma filha da Odete, né, Andréia Ernest Dias, faz parte Andréia do PIF Moderno com Carlos Malta, sensacional. é maravilhosa. A gente chegava a fazer a apresentação em duo de flauta, só eu e ela. Quando tinha isso no Rio, em shopping center, tour de flauta erudita, a gente fazia isso, nós dois juntos. Caramba, que legal, hein? Pô, tem a história, né? Agora, aí, bem, você estudou esse período todo com o pessoal aí de flauta, né? Odete, ou também vários outros professores, incluindo o Celso. Que momento que deu a pulga atrás na orelha e falou assim, vou tentar sax? Bom, isso é uma outra história. Quando eu estava dentro da ProArte, tinha um conjunto chamado A Barca do Sol, né? Que o Jacques Morelenbaum, ele era regente coral da ProArte, e o grupo nasceu em 74, gravou o primeiro disco. Aí o primeiro flautista foi o Marcelo Bernardi, que era da ProArte, era um cara sensacional, mas aí ele ganhou uma bolsa para ir para Paris, para estudar no conservatório, gravou o primeiro disco, saiu da Barca do Sol. Quem foi o segundo que entrou? O Hit, aquele cantor que virou Menina Veneno, pop, ficou um tempo, ele queria cantar em inglês, não, se firmou na Barca, foi para outro grupo, o Vimana, com Lulu Santos Sim, e Lobão. E que aí o legal. Jaquim me convidou para entrar na Barca do Sol, que eu adorei. Eu tinha 16 para 17 anos, e aí gravei o meu primeiro disco com a Barca do Sol, em 76, durante o verão. O interessante é que já se passou tanto tempo, foi o primeiro disco que eu gravei na vida. E ano passado ele foi relançado como vinil de luxo, que está voltando o vinil. Vinil Olha tá só, voltando.
Aí você me perguntou, passou alguns anos já eu dentro da barca, eu fiquei de 76 até o final, em 81. Já lá no meio da Barca do Sol, o grupo fala assim: precisamos aumentar os timbres, precisamos aumentar os timbres. Aí queriam que eu tocasse saxofone de qualquer jeito. Eu nem pensava no assunto, mas falei: tá legal, mas como é que eu vou comprar um sax tenor aqui no Brasil? Na época não tinha nada, né? Só tinha um veril muito fraco. Como é que eu vou? Aí o Nando Carneiro, principal compositor, falou assim, ele era o Egberto foi um padrinho do grupo, né? O Egberto Gismonte produziu o primeiro disco. Aí ele falou assim: o Egberto vai fazer uma turnê nos Estados Unidos. Vamos lá pedir para ele trazer um sax tenor. Eu falei: que isso? Que vergonha! Não tenho coragem de pedir isso. Não, imagina, você não quer nem para tia, né? Trazer um sax E ainda mais um troço desse tamanho. desse tamanho. Aí fomos na casa dele, eu, com aquela vergonha assim, aí, coragem de adolescente, falei: Egberto, você traria um sax tenor para mim? Ele olhou para mim e falou assim: você vai estudar mesmo? Eu falei: vou. Então eu trago, você se vira na alfândega. Aí ele foi e trouxe meu primeiro sax, já que falando de instrumento, foi o da época, era o Mark VII, que tinha na loja, que era o melhor da época. Trouxe o Mark VII, que ficou comigo muitos anos, e só anos depois, que quando fui fazer uma turnê com a Elba, eu fui na própria Selmer e comprei o Série 3, que é o que eu tenho até hoje. Vendi o... Essa foi a Pô, história do saxofone. mas já começou bem, Davi, com o Mark Seven. Eu fiquei 25 anos com o Mark VII. Caramba. E aí, questão de boquilha, como é que se virou na época? Cara, Ele vinha com a boquilha, né? pois é, ele viu com aquela boquinha fraquinha, aquela fechadinha, Aquela genérica. aquela genérica. Aí, como você falou, nós temos modelo, né? Pô, eu quero aquele som do Coltrane, não sei o quê. Mandei trazer a Otolink de metal 6 estrelas. E fiquei com ela muito tempo, muito tempo. Aí chegou um ponto que eu falei: não, se eu soprar forte, vira Coltrane, eu preciso trocar essa boquinha. Aí, aí veio a fase do Michael Brecker, né? Aí eu tive a do Koff 7 também. Já E usei do Coffee 7. veio a do Koff 7. Aí depois, agora, de uns poucos anos para cá, eu passei para... Também nessa viagem que eu fui a Paris, comprei a Guardala. E estou com ela até hoje. Ah, legal, legal. E, bem, então que curioso, geralmente o pessoal começa com sax alto, você começou no tenor então. Comecei com tenor, porque não tinha jeito, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos para estudar, eu já estou pulando, né? A Barca do Sol terminou em 81, e eu falei: meu Deus, eu tenho que estudar a sério o saxofone como eu estudei a flauta, não é? Eu sou um cara que eu prezo o estudo formal, né? Eu falei: como é que eu vou fazer? Ó, essa história é engraçada, eu já posso falar, porque o Paulo Moura não está mais entre nós. Eu Pode, falei, claro. quando terminou a Barca do Sol, assim, falei: agora o conjunto você ficava 7 dias ensaiando, 7 dias, todos os dias, a vida era dedicada ao grupo. E quando termina, você agora, né? Eu sou um músico profissional, individual, que tem contas a pagar e temos que, né, a estudar a sério o instrumento, porque eu queria muito trabalhar em estúdio de gravação, né? E acompanhar cantor de MPB. Essa era a minha meta, né, de musical. Aí eu falei: quem pode me dar aula de saxofone? Paulo Moura. Eu gostaria de ter aula com Paulo Moura. Aí encontrei com ele, não sei aonde, fui ver ele tocar. Eu falei: Paulo, você daria aula para mim? Eu falei assim, ele falou: claro, segunda-feira, 9 da manhã na minha casa. Eu já fiquei grilado. Segunda-feira, 9 da manhã, ele toca Pô, sempre tá toda. bom, né? Não, tá bom, não. Eu falei: esse troço pode não dar certo. Aí eu lá ansioso, segunda-feira, 9 da manhã, lá em Copacabana, bati assim, nada, nada, toque, 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 nada, nada, toque, 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 nada. Quando abriu, ele sai assim, com aquela cara de sono, assim, falando assim: quem é você? Aí eu falei: eu sou aquele que você marcou a aula agora às 9 da manhã. Ah, é. Depois eu fiquei muito amigo dele, mas Sim. era muito avoadão, assim. Tá. Pode voltar amanhã? Eu falei: tá. E não voltei, né?
E aí eu decidi que eu tinha que ir embora do Brasil porque eu tinha que estudar numa escola que tivesse saxofone, não tinha nada no Brasil na época. E aí eu apliquei para Berklee, esperei um ano para ter como o melhor professor, que era o Joe Viola, que escreveu todos os livros, você deve conhecer. Que Foi, legal. esperei um ano para ter, e o Joe Viola foi um professor maravilhoso, assim, de saxofone. Então, antes da Berklee, você não teve aula de sax com ninguém, foi tudo autodidata? Foi na raça, foi no grito. Caramba! Mas eu não Uau! me sentia bem porque eu estudei muito flauta, muito formalmente, né? E aí eu quis estudar mesmo, né? E aí eu fui para lá, estudei esse período lá. Mas, assim, você foi autodidata no sax, mas você conseguiu algum método, alguma coisa, não? Não tinha. Eu me closei mais tarde e aplicava o Tafanel, pegava, lia, mas já Sim. adaptava, Então, né? pô, então foi na raça mesmo, hein? Fui na raça. E Caramba! nessa época eu já persegui o Nivaldo, né? Ele ficava de madrugada tocando, eu ficava sentadinho lá ouvindo ele para ver se eu absorvia alguma coisa. No Ai, clube que tinha em Copacabana, o Tio Patinhas, ficava lá a madrugada toda, assim, absorvendo. nossa, que legal. Essa tua passagem aí pela Berkeley, bem, você se formou, né? O que você sentiu de mais diferença que te impactou lá? Assim, caramba, agora. O que foi? A qualidade dos músicos, qualidade do ensino, estrutura? O que foi? Tudo isso que você está falando era um abismo, assim. O estúdio de gravação da universidade era 10 vezes melhor que o melhor profissional, estúdio profissional do Rio na época, assim. A interação com gente de muitos países, um nível instrumental muito alto, assim. Por exemplo, eu fui lá para estudar saxofone. Hoje eu escrevo arranjo tanto quanto eu toco, e eu não fui lá para ser arranjador. Mas eles te ensinam também. Já na segunda aula, semana que vem, escreva esses 8 compassos para trompete e saxofone. Eu falei, oi? Oi? Caramba! Eu falei, é mesmo? Aí você vai, eles vão te dando a escrita até chegar em Big Band. E você toca, chama Project Band, você toca na Big Band dos alunos, lendo os arranjos dos alunos, que todos são avaliados, a escrita, a execução. Então, é um nível muito alto, assim. E isso te faz, né, subir. E o esquema americano de rating, né, tudo dá com notinha, rating, tudo, sua leitura, Aham. sua sonoridade. No caso do você perguntou do alto, lá eu encontrei o meu, finalmente, esperei um ano até achar o meu alto, é o Mark VI, o único que eu tive na vida, comprado lá, em Boston. E, e é isso, cara. Como o nível é tão alto, você tem que se esforçar para ir, né, subir as escadinhas lá. É isso. Agora, a entrada na Berkeley, assim, é exigido escrita e leitura para entrar, ou Com não? certeza. Sim, Sim, né? sim. Não, escrita não. Leitura, escrever arranjo? Não, não, escrita de pauta, de partitura. Sim, não. Senão você nem entra, não. Não, nem entra, né? Porque não tem como, né? Ter esse nível de ensino, os caras não souber ler, mas sensacional. E tem alguém assim que você conheceu na Berkeley que ficou para a vida, assim, como amigo ou como referência? Você tocou junto depois, fora de lá? Olha, como, como eu não tive vontade de continuar nos Estados Unidos, alguns falaram, vai para Nova York, você pode se dar bem lá. Como eu não tinha vontade de morar lá, eu queria voltar. Para mim, a pós-graduação, que eu chamo, é quando eu terminei, nas últimas semanas, o professor, o vibrafonista, Victor Mendonça, muito bom, tem uma carreira própria, ele é professor lá, ele me chamou junto com os professores para eu gravar um disco com eles, ou seja, eu estou sendo reconhecido pelos professores, mas eu não fiquei nem para foto, quis voltar para o Brasil. No mesmo sentido, eu me integrei no nível dos professores no final do curso. Isso, Que legal. Mas a gravação rolou. eu tenho LP, só não fiquei para foto. Nossa, que legal, ainda vi. Caramba, hein? Que reconhecimento, hein? Muito legal. Nossa, isso aí já é uma chancela, hein? É. Nossa, pô, esse brasileiro aí tem um molho, hein? Pô, muito legal. E o que você achou de diferente lá
na questão dos arranjos e tudo, que você vem com você vem com uma tradição brasileira e tal. Chega lá, você achou o quê? Você achou mais quadrado? Você achou... Não, não, eu não tinha experiência de escrita aqui no Brasil. Eu tinha experiência de tocar muito. Então eu aprendi os rudimentos da escrita, que é voltado para o jazz, para o arranjo, para chegar em big band. E o contrário, quando eu voltei, olha que interessante. Lá eu aprendi a escrever arranjo, né? E aí, um dos primeiros trabalhos quando eu voltei, você se lembra do Maestro Cipó? Sim. Mas Cipó, quando era garoto, ele já estava no programa do Flávio Cavalcante, que ele era um dos primeiros jazzistas, ele tinha uma orquestra própria, estava no programa de TV, e ele tinha um estúdio de gravação de jingle, tanto de comercial, quanto de política, quanto qualquer coisa relativa à música. E eu fui trabalhar lá com ele de assistente de arranjo. Ou seja, ele dava a melodia, eu ia para a sala sem instrumento e escrevia para 3 sopros. Então, esses rudimentos que a universidade me deu, de eu poder trabalhar até como arranjador, sem ter feito curso formal de arranjo. É Pô, isso? que legal. Foi um side course, vamos dizer assim. Exatamente. Outra coisa interessante, no meu semestre de entrada, quem deu uma palestra na mesa para toda a universidade foi Wynton Marsalis, Branford Marsalis e o presidente da Columbia Records, que eles eram jovens de 26. Eu cheguei no semestre seguinte ao que o Branford saiu da Berkeley. E Como os dois, aluno. como aluno, e os dois já feríssimos, né? O Wynton, eles eram assim opostos. O Wynton vestido, que eles chamam lá de cool cat, né, de jazzista antigo, e o Branford vestido de rapper de bonezinho para trás, tênis e calça ali. Os dois aos opostos e com visões diferentes de música. Mas por que eu estou falando isso, cara? Eu estava falando antes? Não, foi por conta da diferença de estilo que você encontrou lá, que eu até te perguntei, né? O que você achou de diferente dos estilos, das coisas da referência que você tinha no Brasil, de música, né? Foi, porque, não, a parte musical, aí o que eu falei é o seguinte, ao voltar, eu adaptei a escrita à realidade brasileira, né? Assim, composição brasileira, escrever choro, escrever no formato samba. Por exemplo, o arranjo de Severino não tem nada a ver com o arranjo de Ted Jones, né? Então, a gente adapta à realidade. Mas o engraçado é que aqui no Brasil é, tem um preconceito de quem estuda lá, de achar que é americanizado. Eu discordo disso, sabe? Porque no sentido que o músico que tem que usar as ferramentas para produzir a sua individualidade. É isso que eu penso. É. Muita gente tem parece que sai tudo formatado. Eu vi gente de todos os tipos, de todos os estilos Não, lá tem dentro. gente lá de todos os países, né? Todos os países e dentro de todos os gêneros musicais. Tem tantas estradas que você tem que escolher qual que dentro você vai escolher para traçar o seu caminho. Legal. Foram 3 anos então, né? Sim. É, 3 anos convivendo ali todo dia, embebido daquilo ali, é bastante coisa, hein? Agora, você já comentou, Davi, que a tua primeira gravação foi o Barca do Sol. Foi, 76. Primeira vez no estúdio. Primeira vez que eu entrei no estúdio, e eu me lembro a gente entrando no estúdio assim, olha, isso aqui é o maior estúdio do Rio, já tem 8 canais, que o primeiro foi gravado em 4. Hoje, Caramba. isso para o canal não é um problema, né? É. E Nossa. a mixagem era algo emocionante, que era aquela mesa grande, e cada um tomava conta de 2, 3 faders, não tinha automação, então a mixagem era real time, né? A música vai Real correndo, time. aí você vai ter Cara, cada um pilotando, se der algo errado, volta ao zero. cara, que legal. Eu quero saber o seguinte: primeira gravação. Chegou na hora. Davi, vamos lá. 3, 2, 1. Travou? Ou foi de boa? Não, porque é conjunto, né? Conjunto é diferente. Quando você é músico profissional, na volta, aí é diferente. Você recebe a partitura no ato, você tem que ter boa leitura, boa afinação, interação com os outros músicos. Naquele caso, não, era conjunto ensaiado, né? A gente vai registrar o nosso trabalho. Ali, nenhum problema. Nenhum problema. Gravação ao vivo, né? Não, ao vivo não, porque foi sistema de cada um na sua casinha.
mas não tinha tantos playbacks como hoje, não. Não, mas eu digo ao vivo no sentido assim, foi todo mundo tocando ao mesmo tempo. Nem sempre. Algumas faixas sim, outras não. Outra a base fazia, outra eu podia botar o solo depois. Ah, Mas entendi. já tinha os 8 canais, não era Beatles, que era puf, todo mundo assim. Pois é. 8 canais, pô, já estava na crista da tecnologia, pô, tá vendo? Maravilhoso. Agora você falou aí, a gente tá falando da Barca do Sol, e então aproveitar o ensejo, tem uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta para você a respeito da Barca do Sol. Opa, surpresa. Surpresa, vou soltar para você aqui, vamos lá. Oi, Davi. Abração para você e para o Antônio. Bom programa aí para vocês. 2 perguntas. Quero que você fale para a gente sobre esse trabalho da Barca do Sol com Bituca, com Milton, que eu achei espetacular. Fala um pouco. E também do nosso trabalho, do Noturno, que você tocou minhas canções brilhantemente com a Maria Tereza Madeira. Fala um pouco. Abração. Tamo junto. Maravilha, Antônio. Que surpresa boa que você me deu agora. Gostou da pergunta do mestre? O Nivaldo é um querido, né? Eu te falei já em off que ele é uma figura muito importante no Brasil, uma referência e uma pessoa que só espalha o bem, o jeito da pessoa dele. Ele é muito querido no meio musical. Olha, ele fez 2 perguntas muito, muito legais. A primeira é sobre o que está acontecendo nesse momento, é que a Bartol de 78 gravou uma trilha de uma peça, o Nando Carneiro fez a trilha, que é um dos compositores lá do grupo, uma peça que ficou em cartaz de 78 e 79, chamado As Gralhas. São 3 contos do Kafka. O Braulio Pedroso pegou esses contos e alinhavou para 2 atores. Os 2 iniciantes eram Jorge Fernando, que se tornou um grande diretor da Globo depois, e o Tomil Gonçalves, também um ator que trabalhou muito na Manchete. E aí, quando a gente foi gravar, o diretor era também aquele Marcos Paulo, um ator muito importante na Globo, já faleceu, era o diretor da peça. E ele falou assim, sabe quem eu consegui para cantar a trilha? Ele falou assim, Milton Nascimento. Eu falei, não acredito. E aí, resultado, nós, em uma sessão de estúdio, de 6 horas, de meia-noite às 6 da manhã, a gente fez a trilha toda. Aí, essa trilha ficou em cartaz no teatro só e ficou arquivado na casa do baixista do grupo, o Alain Pierre. Ele é como se fosse um arquivista. Sabe aquele cara que guarda as fitas, conserta amplificador? Esse era o Alain. E ele mostrou, não sei quem que mostrou para não sei quem, e nós temos uma gravadora, e o vinil voltou com tudo, né? E a gravadora 3 Selos Rocinante encampou a ideia de transformar aquela trilha num LP de luxo, que sai daqui a 2 semanas, está em pré-venda. Legal. E já está em pré-venda, então tem os YouTubes com os trechinhos. O Milton, assim, no auge da forma, com aquelas 2 oitavas acima, ficou uma trilha maravilhosa. Então, essa é a surpresa, que nós vamos ter um LP inédito da Barca. Caramba, que resgate, hein? É um resgate que está assim, é ouro que estava debaixo da poeira, assim. Então, eles encamparam essa, remasterizaram, já está em pré-venda pelo selo Rocinante. Vai ser um LP de luxo, por isso que eu mandei o teaser do YouTube para o Nivaldo ouvir. O Milton, assim, é arrepiante ouvir. Essa é a primeira coisa. A segunda, ele já perguntou, é o meu disco de 2016, né? Depois, se você quiser saber a ordem da parte que comecei a fazer o trabalho autoral, esse de 2016 é o resultado de um doutorado que eu fiz na Unirio. Qual é o doutorado? Sobre se chama Interpretação e Improvisação na Obra Autoral de Nivaldo Ornelas. Por escrito, eu analisei tanto a parte erudita quanto os improvisos dele. Eu transcrevi 32 improvisos e comparei com a música de câmara dele. E ao fazer a música de câmara, teve uma peça que a gente trabalhou quase 1 ano, eu indo toda semana na casa dele, pegando os rascunhos, passando para a finale, e resultou nesse disco aqui, que é Noturno.
O Noturno foi a primeira obra que o Nivaldo escreveu no viés erudito, né? É dedicada a mim, feito em 82, chama Noturno. E eu gravei toda a série de músicas com esse viés, mais de música de câmara, e o resultado ficou maravilhoso. Eu, como pianista Maria Tereza Madeira, dedicado ao Sim. Nivaldo. Saiu em 2016, dia do aniversário dele. Então aí, ó, o seu assunto de doutorado te fez a pergunta, então, viu que maravilhoso? Sensacional. Agora, um trabalhão, hein, ô Davi? É um trabalho. Caramba, hein? Transcrever tudo. Caramba. Pô, maravilhoso. Esse... Desculpa. O trabalhão de transcrever, olha onde eu aprendi também. Lá nos Estados Unidos, semana que vem, transcreva. Eu lembro do primeiro improviso. Transcreva o solo do Miles Davis do So What. E aí você transcreve, tem que botar na transparência e colocar no retrovisor, na parede, para todo mundo acompanhar. Ou seja, é o que eu voltei a dizer, os rudimentos, as ferramentas é dada. E aí você faz o que quiser com a ferramenta. No caso, é transcrição semanal de um solo, de um ícone do jazz. A gente fazia na orelha e, né, na caneta e na borracha. Então, para esse doutorado... Então é isso, te preparou, né? Para esse trabalho de doutorado, né? Agora, todas essas transcrições e tudo, assim, o pessoal já sabe, todas as obras, todos os CDs, as músicas que a gente falar aqui durante a entrevista, vai ter link na descrição do vídeo, para você clicar, ouvir, saber do que a gente está falando. Esse material, como é que o pessoal pode achar? Qual material? As transcrições? Transcrições, Isso você chegou a publicar? Não, está no meu site, é público, porque todo o doutorado você tem que dar de volta para a sociedade que você estudou, né? Então, você pode baixar tanto a tese, e dentro da tese tem todas as transcrições, assim como o piano e flauta, e outras coisas mais que a gente pode falar, porque no pós-doutorado eu rendi mais 18 arranjos para grupos grandes. Tudo disponível lá também no meu site. Legal. www.davigank.com. Você pensa em lançar isso como um caderno assim, Davi? Tipo igual o Nivaldo lançou, né? Agora há pouco tempo, tem material que ele lançou. Você pensa nisso? Não, a princípio não, porque como é universidade pública, eu acho que é um dever dar de volta para a sociedade. Já está disponível, não está comercialmente, está disponível gratuitamente para baixar esses arranjos que eu fiz para grupos que já foi tocado no Brasil todo. Então, esses 2 anos rendeu uns 50 e poucos concertos em 7 estados. Então, está disponível para a comunidade musical. Legal. Agora, essa tua parte da formação, você tem uma formação formal, né? Na FRJ, né? Depois você foi na Berkeley, depois Unirio, não é isso? Exatamente. E no caso, como é que foi a sua devolutiva para outras pessoas? Assim, como é que foi a sua carreira dando aula? Como é que foi essa parte? Realmente eu já dei muita aula semanal, mas não tenho mais esse hábito. Só tenho um aluno meu, ele gosta muito, eu continuei com um, que ele é professor em neurociência musical, então eu aprendo muito com ele também. Legal. Suas aulas eram particulares, né? Particulares sempre também. Eu também já dei aula como professor substituto na UFRJ de saxofone, mas eu não trilhei, eu gosto de estudar, mas eu não tive como meta ser professor acadêmico, assim, porque eu voltei a minha vida toda mais para viagem, palco e estúdio, era essa meu foco. E você, bem, pessoal aí que agora vai ficar sabendo da Vigan, que tem participação em inúmeras gravações de grandes nomes aí da MPB, enfim, em geral. Tem alguma gravação, Davi, que você gostaria de destacar? Falar assim, pô, esse solo foi sensacional, ou pô, esse dia o clima no estúdio estava tão legal, alguma coisa que te lembre de estúdio e alguma ocasião também de palco, que foi especial? Olha, de estúdio, eu tenho... meus improvisos na época da Barca eu gosto muito, porque eu não sabia nada. Então, eu chamo que o improviso era antena. Depois que teve... era a intuição, né? Depois que eu tive o conhecimento da harmonia, de acorde.
Então, são maneiras diferentes de improvisar que eu gosto muito. Mas tem uma gravação que não é bem um solo, que é um trio de flautas no disco da Cássia Eller, que eu gosto muito, que é eu, André Ernest Dias e Zé Canuto. E a faixa da Cássia Eller se chama Gatas Extraordinárias, do Caetano. Tem um trio de flautas escritos, um arranjo muito bem feito pelo Luiz Brasil, que foi o arranjador e produtor do disco. E ele mexeu tanto em... A escrita é muito boa, e a parte tecnológica, ele mexeu no nosso som, achatou frequência, deu um resultado muito diferente. Eu gostei. E de palco, um troço que me marcou foi o free jazz que eu fiz com o Stevie Wonder, que ele me chamou lá para frente para improvisar de gaita e salto. Então não tem como não sair da minha memória. Nossa! Esse foi Free Jazz 99 no Pacaembu, em São Paulo. Esses eventos fazem falta, né, Davi? Fazem. Caramba, free jazz era sensacional. Ele viu o grupo completo dele e acrescentou cordas e metais brasileiros. Assim. Cara, Stevie Wonder, hein? Olha, sabia? Stevie Wonder é um que tá na minha lista de ouvir ao vivo, não consegui ver até hoje. Mas você tá perto aí, quem sabe você pode ir. Você acredita, no ano que eu cheguei aqui no Canadá, ele fez um show aqui em Toronto, só que aí eu chegando, resolvendo coisas, né, enfim, aluguel, não sei o que, não tive como ir no show. Mas um que tava na minha lista que eu fui no show foi Earth, Wind and Fire. Nossa, você viu isso ao vivo? Vi ao vivo, e vou te falar uma história, atenção pessoal do canal. Quando eu comprei o ingresso, eu fui com a minha esposa, aí tava no ingresso escrito assim, Chic and Earth, Wind and Fire. Só que nessa época, o Earth, Wind and Fire estava fazendo turnê com Chicago. Então era Chicago e Earth, Wind and Fire. Aí eu falei, isso aqui, sabe quando no ingresso não cabe tudo escrito? Aí ficou só Chic e Earth, Wind and Fire. Beleza. Cheguei lá, quem que abre o show do Earth, Wind and Fire? A banda Chic. Olha só. Nile Rodgers, aquela galera toda tocando só aqueles hits dos anos 70. Aí eu fiquei olhando e falei, isso é banda cover? Mas não, era o Chic mesmo. E tocaram quase 2 horas. E depois ainda teve mais 2 horas de show do Earth, Wind and Fire. Olha só. Uma pedrada. Eu só conheço as gravações antigas dele, né? Não sei como é que estão. Que bacana, hein? Earth, Wind and Fire ao vivo é da pesada, né? Bem, então, você já gravou também Gal Costa, Beth Carvalho, Caetano, Cássia Eller, você falou, né? Quem mais que você lembra, assim? Beto Guedes, Nivaldo, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo. Essa foi a turma que eu viajei mais em tour, né? Também a Elba, fiquei 6 anos viajando sem parar, Europa, África, muito, Rio, Brasil, muito. Tim Maia, viajei muito, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, viajei bastante. Tim Maia deve render altas histórias, né? Muitas histórias, muitas muitas impublicáveis também. Acredito. Você fazia parte da galera da metaleira lá, quem era o pessoal na época? Na minha época era Silvério Pontes do meu lado, Tinho Martins, que era o sax principal a vida toda, Lúcio Trombone, que foi da Black Rio, mais o Newton Rodrigues, era isso, 5 sopros, 5 metais. Era uma galera boa, hein? 5. E você estava fazendo de quê? Eu estava fazendo de alto, porque o Tinho é fixo tenor. Então era alto, tenor, 2 trompetes e um trombone. Era essa a formação. Mas tem um no YouTube, um DVD que a gente fez no Hotel Nacional, que é sensacional. Eles gravaram 2 horas de show para a Globo, não foi ao ar porque ele ficou falando bobagem no meio da música. Das 2 horas, salvaram 30 minutos. Esse está no YouTube e é sensacional. Que aí vou colocar. Música ele estava no auge, assim, né? Quando ele quer, sai de baixo. Ninguém cantava que nem ele. Quando ele queria, né? Vou colocar o link aqui, hein, pessoal, disponível no YouTube aí, gratuitamente, sensacional, né? Agora, Davi, bem, você teve aí uma formação bem sólida na flauta, né? E de erudito, depois mesclou para música brasileira e tal. Agora, a primeira pergunta, que sempre
tem essa questão quando a gente entrevista alguém que toca flauta e toca sax também, que é qual é o cuidado, já que você teve uma formação primeiro na flauta, né? Qual o cuidado que você tem para a embocadura do sax não, vou dizer, botar entre aspas, estragar a sua embocadura da flauta? O cuidado é um permanente estudo. E no meu, como eu disse, eu tive a sorte de ter 10 anos iniciar 10 anos antes a flauta, que me deu uma embocadura mais sólida. Mas a manutenção é estudar antes e depois variar como acontece no show. Mas a qualidade de som você tem que manter com o estudo, porque o estudo do sopro, eu inventei um termo que se chama gaiola dourada. Você para de tocar uma semana, você anda para trás. Tem gente que diz que estaciona, não estaciona, eu acho que anda para trás. Anda para trás. Eu já fiquei tempão parado aqui, nossa, aí vai pegar o instrumento de novo, o instrumento te largou. Ele te larga, você tem que manter. Por isso, agora que eu estou com mais idade, eu não mantenho a mesma, mas eu toco todo dia alguma coisa. Toco todo dia. Posso Você toca tocar todo dia flauta e sax. mais flauta. Mais flauta? Flauta. Então você se considera um flautista que toca sax? Sim, sim. Sim. Hoje eles estão em pé de igualdade, mas eu sempre me defini mais assim, por causa dessa vantagem de ter iniciado na flauta. Quando eu entrevistei o Derico, ele falou que ele se considera um flautista que toca sax, que a formação dele de flauta é bem sólida, né? Depois que ele pulou pro sax por questões comerciais. Mesma coisa, né? Porque como eu não tinha intenção de fazer concurso para orquestra sinfônica, e como a improvisação me pegou de uma forma muito muito forte, eu queria trabalhar em improvisação, a minha meta foi botar os dois no mesmo nível, porque eu queria o mercado de trabalho de cantor, você, né, tem que ter os dois instrumentos. Em É. estúdio também, em mercado de trabalhar em viagem, é sax e flauta no mesmo nível. Enquanto você estava na Berkeley, você tinha a flautinha lá para dar uma malhadinha de vez em quando? Não, eu nunca, desde como eu te falei, aos 14, eu nunca mais viajei sem ela para lugar nenhum. Até de férias ela vai. Ó, na entrevista do Ian Anderson, ele fala lá que na casinha de campo dele lá tem uma flauta d'amore, que ele gosta de ficar tocando lá. Eu vi ele falando isso, né? Tem que estar sempre juntinho, né, Davi? A flauta é exige mais, né, essa questão da embocadura, né? Na minha opinião, né? Mas agora, o que você achou de questão técnica na flauta quando você estava aprendendo, que foi um maior desafio, e depois no sax, que foi uma questão de interpretação, foi alguma passagem, quer dizer, problema mecânico de dedo, velocidade, o que foi teu maior desafio na flauta e no sax? É colocar a terceira oitava na mesma fluência que as outras oitavas, porque todos os flautistas sabem que o dedilhado na terceira oitava é diferente, então você tem que estudar mais, né? Eu vejo que eu já vi em algumas entrevistas, no Tafanel, às vezes as pessoas escolhem um, né? Eu escolhi o EJ10, que passa por todos os acordes. Eu cifrei todos, passa por todos os acordes e faz aquele também, aquele dos arpejos quebrados, aí você tem que botar a mecânica da mesma fluência que a primeira e a segunda oitava. Já no saxofone, a dificuldade é quebrar a barreira dos harmônicos, né? Para você ter uma qualidade de som, e se você quebra os harmônicos, você consegue passar do Fá e, né, fazer coisas diferentes, mas você tem que entender a palheta, né? O segredo, que o resto tudo é metal. Então, naquele pedacinho de bambu está a alma do instrumento. Então, você tem que... Essa que foi a primeira dificuldade, a quebrar, primeiro, os registros ficarem iguais, né? E não tocar forte em tudo, né? Dominar o piano no instrumento e quebrar a barreira dos harmônicos pela palheta. Eu tive olha só, agora você me lembrou uma coisa. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, tinha um professor muito famoso e muito caro, ele deu aula para o Coltrane, chamado Joe Allard.
Ele dava aula só na New England. Então, eu queria ter uma aula para conhecê-lo. Eu paguei, as aulas eram caras, ele já estava com bastante idade, então ele foi professor do Coltrane e ele ensinou basicamente essa parte de harmônico. Ele fez um troço que eu nunca vi ninguém fazer, que ele dizia que o saxofone inteiro está na tua cabeça e dentro e na boquilha. Que ele pegou, fez um si bemol maior lá de baixo, subiu tudo. Depois ele botou a posição de dó e fez o si bemol maior de novo. E ele fazia coisas sem mexer os dedos, fazia escala sem mexer os dedos. Ou seja, um controle de palheta e de coluna que eu nunca tinha visto. Né? Nossa, só na boca. É. Tipo trompetista. Justamente. O trompete tem 3 válvulas, mas tá tudo aqui, né? Nossa, pô, essa aula já valeu, hein? Pô, teve aula com o professor do Coltrane, aí já tá no teu currículo essa. Tu vê, né, Davi, quanto mistério, quanta coisa tem, né? O mistério e a graça da música é o estudo infinito. É o estudo infinito, porque quando você anda e olha o horizonte, está mais perto, não, tem mais coisa, não, é infinito. E cada um tem um macete, tem uma dica, tem um jeito, né, de palheta, de boquilha. Eu entrevistei também o Carlos Gontijo, que é saxofonista erudito. Conheço. Já é outra onda. Já é outra onda. Já é outra onda de limpeza de som, né, de foco. Então, nossa, o mesmo instrumento e um universo tão grande, né? Na flauta, então, idem. Tem o Ian Anderson, de Jethro Tull, com aquele sopro, aquela loucura. Tem flauta erudita, super limpa. Tem a flauta de jazz, de Latin Jazz. Sim, tem tudo isso. Isso, de novo, que você falou de som bonito de eruditos, você me lembrou de uma coisa. Eu sempre, como eu vim da flauta erudita, eu sempre queria tirar um som no saxofone todo bonitão. Depois de um ano estudando com o Joe Viola, ele chega para mim e falou assim, escuta, David, escuta, o seu som está bonito demais. It's too nice. Sério? Você tem que botar um pouco de sujeirinha, dirty, um pouquinho de mud, um pouquinho de lama. Aí eu falei que o jazz o blues tem um sofrimento aí que não é para tocar, não é aquele som de erudito, né? Cada sonoridade é adequado a cada tipo de música. Olha um outro exemplo, o Jean-Pierre Rampal, que foi o ícone da flauta erudita no miolo dos anos 60, 70, 80, até o James Galway aparecer. Aquela famosa gravação dele do Claude Bolling, que ele está com um som lindíssimo, mas ele não improvisa. Ele é escrito. E o som dele está todo limpinho. E eu vi a mesma peça em Boston com Hubert Loss, que é outra coisa. Com articulação de jazz, com triplo staccato de jazz, o som lindo e bonito, mas com o swing da peça, né? Então, como é que você faz para administrar isso, Davi? Que momentos você preza por um som mais limpo e que momentos você joga para o outro lado? Depende da peça, depende do disco, depende do cliente, do artista. Como é que você joga com isso aí? Tudo isso que você falou. Depende da peça, você tem que estar com a sonoridade de acordo com o gênero. Eu também faço Jethro Tull, Ian Anderson, quando necessário. Se o solo é raivoso, pode cantar junto. Se é folk, você põe o som mais limpinho. Você é o intérprete, né? Você tem que dizer o que a música pede. Tem uma matéria minha que o título é O Camaleão do Sax e da Flauta, que você tem que se adaptar ao que a música está pedindo. Você serve a música, não é a música que serve. É isso. Se você tiver as ferramentas, né? Tipo, não, eu posso ir no som mais limpo, mas agora eu quero ir no som mais sujo, entre aspas, né? Exatamente, aí. Ter as ferramentas, né? Bacana. E teve alguma vez que você chegou no estúdio para gravar alguma coisa e olhou alguma coisa e falou assim, rapaz, isso aqui tá complicado, hein? Vou ter que estudar. Teve alguma ocasião? Teve uma ocasião que estava tão complicado que eu sentei, olhei para a partitura e falei assim, não trouxe minha máquina de calcular. Resultado, gravei, deu certo, mas o arranjo foi tão complicado, só cá entre nós, não foi ao disco. Ué? Não foi? Não foi ao disco, porque
O artista que pediu esse arranjo viu que ficou fora da proposta do disco como todo, de tão complexo que foi. E nada contra, mas tem que ser, de novo falando, tem que ser de acordo com a linha estética que esteja rolando, né? É, nossa, tá vendo? Tem, todo músico tem, né? Tem seus desafios, tem as loucuras, né, que aparecem na hora, né? Davi, agora a gente estava falando aí de sonoridade e tudo. Como é que foi essa tua busca pela sonoridade? Como é que você se achou na flauta e no sax? Porque você veio do erudito, depois pegou popular, no sax você começou autodidata, depois você pulou, foi para Berklee. Como é que você... tem algum momento que você lembra, fala assim, agora achei meu som, na flauta e no sax? Olha, é difícil determinar esse momento, mas eu percebo, como eu te contei no começo da nossa conversa, que comecei na flauta doce, fiquei 7 anos na flauta doce. Algumas pessoas falaram assim, você tira um som que parece até um pouco de madeira na flauta transversa. E isso é inconsciente, né? Porque eu não sei te explicar em palavras quando isso é determinante, mas eu sinto que eu consegui ter um som próprio. O saxofone foi mais difícil, porque tem os aparatos, né, da boquilha, da palheta, dessa busca, mas eu também penso que consegui. A gente tem aquela fase da modelagem, né? Eu queria, essa aqui parece Coltrane, isso aqui parece Michael Breck, mas quando é que você consegue a sua identidade? Eu acho que só depois de 10 anos. Eu penso assim. Ó, dica do professor Davi Gans, depois dos 10 anos, no mínimo, Mínimo, né? para você se achar. É uma estrada, assim, sem dúvida. É verdade. E passando pela questão da sonoridade, agora nós vamos para uma parte da entrevista que o pessoal curte muito, que é o setup. O pessoal quer saber o que você usa. Vamos começar pela flauta ou pelas flautas. O que Tá. você usa de flautas? Se você usa algum bocal, outros bocais específicos? Tá. Bom, a primeira flauta foi uma Armstrong 100, e por incrível que pareça, com a flauta de estudante eu gravei meus primeiros discos, eu escuto hoje, eu gosto, mas hoje eu não consigo mais tocar com ela. Ela tá só de recordação. A minha segunda flauta foi uma Sankyo Artist, que eu tenho uma história muito peculiar também. No Rio tinha um único luthier chamado Carlos César. E na época que eu estudava com o Norton, eu falei, eu quero ter a flauta igual do meu professor. Eu queria uma Muramasa de qualquer jeito. Aí aquele sufoco para juntar o dinheiro, e ele falou assim, eu vou para Nova York. Hoje ele era o melhor luthier da época, só que hoje ele trabalha mais com trazendo coisas, essas coisas, né? E aí ele foi, tá aqui, consegui $2.000, aqui, juntando aquele dinheiro, você traz uma Muramatsu, igualzinho do Norton. Aí ele voltou, quando ele voltou, tem uma surpresa para você. Eu falei, o que foi? Eu não trouxe a Muramatsu. Meu coração, o coração disparou. Eu trouxe uma Sankyo. Eu fiquei muito nervoso, pensei até em bater nele. Aí ele falou, calma, é uma marca nova, dissidência da Muramatsu, que essa marca vai explodir. Dito e feito. Dito e feito. Dito e feito, né? Eu fui das primeiras 3 do Brasil, e ele teve a ousadia de fazer isso, mas depois eu gostei. Estou com ela a vida inteira. O que ela tem de diferente? Ela tem o bocal do Luiz Tudrey, que ele fazia nos anos 80. E o que ela tem de diferente também? Eu fiz uma experiência, fui um dos primeiros a ter experiência de sapatilha emborrachada preta, que ele criou. Acaba com o problema do budruche de frio, calor, rasgar, e vedava muito bem, a flauta vibrava muito. Eu gostei. Fiquei com ela, eu nunca fiz nada, 20, 30 anos, até 2 anos atrás, infelizmente ele faleceu. Quando ele se aposentou, eu até liguei para ele eram todos os flautistas do Brasil, ficava lá em São Paulo, naquela luteria dele, o Luiz Tudrey. Eu continuo com o bocal dele, fez nos anos 80, e eu refiz a sapatilhagem com um luthier muito bom de Jundiaí, que é o Abner, de novo com sapatilhas pretas, de neoprene. Essa é a diferença. E depois eu fiz mais um upgrade na flauta, que eu tenho não mostrei, essa é a Sankyo, tá?
Esta é a Sangue com vocal do Luiz. Essa aí tá com as sapatilhas pretas, não? Tá? Será que dá pra ver? Ah, dá pra ver, abaixa um pouquinho aí. Aham. Caramba, que legal, hein? É porque ela põe e não tem mais problema. Ela, bem feita, ela veda para. Cara, Já essa daqui, eu fiz esse upgrade tem uns 10 anos, que é a Power Aurumite, que é uma liga que eles inventaram, que é ouro 9 por fora e prata por dentro. A sapatilha é Straubinger, que é uma sapatilha cara deles, né? Que tem essa autorização. E o que eu fiz levando no Tier, passou um tempo, ele virou o lado, para ter mais tempo de vida. Virou, refez com o outro lado para durar mais uns anos. Chega um ponto que vai ter que trocar. O meu Piccolo, eu fiquei muito tempo no Yamaha 62, mas eu fiz o upgrade para esse Philip Hammick, que é uma maravilha. Você toca igual e o seu som é melhor. Aí você vê o que é o instrumento, né? é. É o material, ele tem um corte aqui, não dá para ver. Aqui, Aham. ele tem um corte no porta-lábio que está uma sonoridade. A flauta em sol também, eu fiquei muito tempo na Armstrong, só que eu também fiz um upgrade para essa Sankyo, muito leve, eu gosto de parede fina, finadíssima. E para concluir a família, eu fiz uma vez uma turnê com o Mário Serve de choro no Midwest, aquelas universidades, aquela parte central dos Estados Unidos. Tem uma loja perto de Chicago chamada Woodwind and Brasswind, que é assim um galpão gigantesco. E aí eu comprei essa flauta baixa, que eu mandei, desce 8. Aí, descendo 8 flautas. Eu vou comprar, pode descer 8 aqui, ó. Aí eu comprei. E eu comprei com uma curiosidade. Eu não pensei que eu fosse usar tanto recentemente como eu estou usando. Porque nesse trabalho que eu continuo fazendo pós-doutorado, esses arranjos que eu escrevo para as orquestras, a Orquestra de Flauta Carioca, que o Sérgio Barrenecheia comanda, a minha função lá é flauta baixa, escrever arranjo e tocar flauta baixa. Então eu tenho trabalhado. Olha. É uma flauta, Essa. é uma flauta Qual, simples, qual Júpiter. marca? Ah, Júpiter. É uma flauta simples, mas como eu escolhi entre 8, e tinha um estromboscópio assim, eu toquei a escala e afinadíssimo. Então não me dá problema. Nunca sapatilhei, porque flauta baixa a gente não toca tanto quanto a flauta em dó, então está em perfeito estado. Agora, esse sapatilhamento que você falou de neoprene aí, pô, isso aí é sensacional, hein, Davi? Para mim funciona bem. Sempre. Olha, E você viaja para qualquer lugar, não não está em altera. Teresópolis no frio, ou no Rio, 40 graus, não muda assim. Ela é boa. Pô, maravilha, hein? Então fica a dica aí, hein, pessoal. Se você conhecer um luthier que faça, É. né? Qual foi o luthier que fez para você mesmo, você falou? O Abner, Ah, o Abner. e é em Jundiaí, um excelente luthier. Sim, nossa, bacana. Já no saxofone eu tive um único, que é o Mark Six, e todo mundo sabe que quanto mais velho, melhor. O meu é todo um cara de feinho, mas o som é lindinho. Eu Pô, não tenho vontade de deixar nada, nem botar por cima, nem de tirar nada, porque aquele som descascado dele que eu gosto. O tenor, como eu falei, eu tive um Mark 7 e depois eu fui dentro da Selmer de novo. Pode descer meia dúzia que eu vou escolher um. Tive uma entrada para comprar dentro da Selmer, aí eu comprei o Série 3. E é isso. Meu série setup. 3. É. E, bem, aí os instrumentos, então você tá de sax é alto e tenor, né? Sim. O soprano, olha, soprano não é minha cara. Durante um tempo eu tive um cachimbinho, porque o soprano, eu acho que soprano é soprano, você tem que se dedicar muito. Eu já tenho isso tudo que eu te falei para tocar. Eu não gosto de tocar nada mais ou menos, e nem mal. Eu falei, então fiquei um tempo com esse soprano cachimbinho e vendi. Ó, essa discussão do soprano aí, várias entrevistas aqui, ó. Já entrevistei um monte de gente, Carlos Malta já falou isso, tive essa entrevista com Carlos Gontijo, falou a mesma coisa, com Jorge Continentino. O soprano Soprano, olha, é uma coisa à parte. não dá para tocar de vez em quando soprano.
Não dá para tocar. Você tem que se dedicar. Para ter o som que o Nivaldo tira, você entrevistou ele. Ele tocou muito, né? Tocou muito. Tem E que é legal manter. que o Nivaldo ele tá numa ponta e na outra, ele é soprano e tenor. É, exatamente. Cara, soprano todo mundo fala que É só o treino, né? Tô soprano e tenor. nossa, incrível, né? E aí nos saxos, então, boquilhas, o que você usa pro alto? Olha, no alto eu passei pelo processo, assim, Maier 5, Maier 6, Maier 7. Comecei assim. Aí fiquei na 7. Depois tive uma Bichler, que eu achava meio cavalo selvagem, parei com ela. Depois teve a fase da Dukov, metal, e hoje eu procurei, já tem uns anos já, que comprei com o próprio fabricante, chamado Ted Klum. Ele é de massa, porque eu procurava um que tivesse consistência da massa e projeção do metal. É isso que eu estava querendo. Não queria aquele som escurinho, queria uma que fosse massa, mas tivesse projeção. Eu estou com essa Ted Klum já tem um tempo, e foi interessante que a gente trocou e-mail. Como é que você quer? Assim, assado? E foi indo, e aí se chama exatamente Versiton Tonamax número 7. É essa que eu uso. E já no tenor, eu comecei na Autolink 6 estrelas, depois passei para Dukoff Metal 7, e hoje eu estou com, já há muitos anos, com essa Guardala Michael Brecker 2. Eu gosto dela. Casou? Casei. Eu conheço gente que é neurótico com boquilha e paleta, fica trocando a vida inteira, tem mala de boquilha. A minha foi no máximo uma por década, e agora eu casei com elas aí. Quando eu entrevistei o Léo Gandelman, ele falou: olha, eu me controlo, porque senão eu vou ficar. Tem gente que é pesquisador a vida toda, assim, né? É verdade, mas é bom, né? Você ficar, né? Casar, porque aí você tá Ah, seguro do seu som, né? sim, sim, isso é legal. Você já teve hábito de trocar a boquilha ser uma para gravação e uma para ao vivo, ou não? Já tive esse hábito, sim, já. Já há um tempo atrás tive esse hábito, porque em naipe as pessoas não gostavam muito de metal, então eu tinha duas às vezes assim. Se era solo, eu poderia fazer como eu quisesse, mas em naipe para casar, percebia que era melhor para ser mais uniforme, aí eu trocava para massa. Assim. Ah, entendi. E de palheta, o que você usa? Então, palheta é só eu, pouca gente usa palheta, e talvez você conheça, que a Henk era Henk 3, e agora estou com Henk 2,5 já há um bom tempo. Conhece? A Não. Henk HMKE. É uma de luxo, assim, porque o preço da caixinha de 5 é o mesmo da caixinha de 10. Ou seja, nas Ah, 5, é? quase as 5 tocam sempre, quase sempre. As 10 não são as 10 que tocam, né? Você sabe disso. Não. Né? Então o aproveitamento por caixa é maior. Sim, sim. E a qualidade dela é um pouco mais espessa, assim. Eu só me lembro, eu e Zé Nogueira, que já não está mais entre nós, mas o Zé Nogueira também era igualzinho a eu. Tocar no soprano, no alto, essa Henk. E o que você encontrou nessa palheta que você não estava encontrando nas outras? Consistência sonora. Contei nessa. E uma rápida resposta. Olhava ela um pouquinho, saía tocando, deixava um pouquinho lá no copinho, saía tocando. Era uma rápida resposta e uma resistência por mais tempo. Por isso eu gostei nela. Consistência de som. Tem Ela uma dura que mais? dura mais também, um pouco mais, que ela é um pouco mais espessa, e ela aquelas outras tradicionais, La Rico, La Voz, eu achava que ficava muito, o som ficava muito pontudo, meio achatado assim. Entendi. Na flauta não tem tanta essa procura, né? Tem mais, você pode trocar mais o bocal e é isso, né? Agora, É, no sax tem a tríade, né? tem, Sax, tem. boquilha e palheta. Mas talvez você tenha acompanhado, teve a moda do bocal de madeira, é uma moda bem grande. Esse luthier tinha uma caixa de todas as cores. No nosso festival da Brava, eu experimentei uma que eu gostei um bocado. Aí comprei. Aí fiquei com ela assim um mês, dois, vi que eu não ia usar. Aí vendi. É porque ela É, não,
Eu sou muito tradicional com assim, esse vocal do Luiz, assim, eu estou com tanto tempo com ele. E olha, mas o que impressiona nesse corte atual dessas, inclusive flauta inteira, né? Você deve ter visto aquela sangue toda de madeira, Sim, preta, tá? O pessoal erudito está usando muito agora em tá orquestra, voltando, é. voltando a flauta inteira, mas é porque é outra construção, ela tem projeção, ela tem projeção e tem mecânica. E esses luthiers de, de madeira tem projeção, sim. Mas eu acabei que eu falei, eu não vou usar. Aí fiquei com ela 3 meses e Tem passei. alguns flautistas que eu tenho visto que eles estavam usando muito bocal de ébano, de vários tipos de madeira, bocal preto, né? Tá até o Nestor Torres aí, que é um flautista que eu gosto bastante, usou durante muitos anos. Ah, Ah, mas aí depois, engraçado, né, Davi? Isso é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Tem coisas que no seu som que você gostava e depois sua percepção foi mudando, e aí isso também carrega junto o equipamento. uhum. Você vai mudando o equipamento, tem coisa que você acha assim, eu não gostava muito desse som, e agora achei outro som. O que você acha que mudou no seu som ao longo dos anos? E o equipamento acompanhou isso? Como é que foi essa jornada? Essa pergunta sua é muito interessante. Nunca pensei sobre isso. O mais perto que eu tenho de resposta para você é sim em relação ao saxofone. Sim, em relação ao saxofone, o equipamento e eu fomos evoluindo junto. Hoje, você fazendo essa pergunta muito interessante, me fez refletir que no saxofone esse processo aconteceu. Já na flauta, eu acho que é tão interiorizado, quando passa o bom de continuar tocando, que o som passa a ser um troço seu e a resposta vem mais rápido. Se você mantém a constância, é, é, um- é, é, é igual você comer, dormir, tomar café, tocar flauta. Igual uma professora que tinha em São Paulo falou assim: precisa estudar para os alunos dela de flauta doce. Precisa estudar todo dia? Não, não, só nos dias que você come. Olha, é isso aí. Não, mas aí isso porque o som que é seu, que você produz, você não produz aqui, não, né? Você não produz aqui, você produz, né? Ele sai por aqui, né? Ele sai por aqui. Tudo sai, mas ele começa aqui, lá dentro de você, né? Isso, o som é você, né? E você é vida. E você tem que dar vida ao som. Agora, se você vai vibrar, se você vai tocar reto, se você vai fazer muito vibrato, pouco vibrato, isso aí depende de cada pessoa, né? O pessoal fala assim: vou comprar uma flauta igual do Davi Gante, ou um sax igual do Nivaldo Ornelas, que o meu som vai sair igual. Não vai, não Não vai, porque vai. Nem, o saco dentro tem outra pessoa. o quarto elemento é outro, né? Tá vendo? Então é interessante. No sax, então, você percebe essa mudança, né? Ao longo dos anos, né? Sim, percebi. A gente muda, né? E a nossa percepção, igual você falou, por exemplo, você ouviu as gravações do Barca do Sol lá atrás que você gosta. Tem Ah, artista que ouve suas gravações antigas e não gosta. mas esse é um ponto comum que eu vejo entre muitos, que eu não fico ouvindo o que eu gravo. Mas quando aparece, aí, primeiro, eu reconheço o meu som, né? Como é que eu estava pensando naquela época, assim. E aí, assim, como no caso, é mais do que a sonoridade, é o que dizer, né? Como eu tinha mais ou menos informação, então a intuição saía mais, então você se manifestava de outras formas, é isso. E você sabe, Davi, porque, por exemplo, na época que você gravou Barca do Sol, você mesmo disse, eu não tinha tanta base de harmonia, de não sei o quê. E aí é interessante que você reflete e fala assim, olha, eu fiz isso porque eu não tinha uma base teórica, mas olha o que eu fiz. Exatamente. Que Mas você, se tivesse a base teórica naquele momento, você faria outra coisa. faria outra coisa. Mas o que que deu de bom teórico? Quando os anos foi se passando, eu pensei assim, poxa, por que que eu faço coisas, isso na intuição, né? Por que que eu faço coisas tão bonitas nessa harmonia e fico batendo na trave em outras harmonias? Por que eu estou batendo na trave? Porque eu não conhecia, né? Porque eu não conhecia. Então, certas coisas, você vai pisar em terreno perigoso, vai improvisar lá nas músicas do Trinor, você tem que conhecer
onde você está pisando. É diferente, né? Com É, exceção de raríssimas pessoas que têm uma intuição celestial, só posso nunca dá na trave, mesmo sem conhecimento teórico. isso existe isso, sim. Existe. Ó, vou te falar, são três pessoas. Um, Hermeto Pascoal. Dois, Raul de Souza. E três, o Paulinho Trompete. São improvisadores natos. Isso existe também. Mas, como eu É, disse, a gente tem que estudar. mas tem. Gente, olha só, tem que estudar. Se você não tem essa iluminação divina, vai ter que estudar. E, bem, Davi, agora pô, isso aí é um masterclass com o Davi Rank, né? Pô, sensacional. É, dos seus discos, né? Eu falei até em off, pessoal, pro Davi, que o disco dele, Caldo de Cana, eu ouvi até furar. Ouvi muito. Agora, não são todos os seus discos que estão disponíveis nas plataformas, né? Hoje todos estão. No Se você, Spotify? se você entrar no Spotify, tem a minha discografia toda. Ah, Eu ia te falar quais estão disponíveis, né? Baladas Brasileiras de 96, Caldo de Cana de 2000, Davi Gantz Quarteto de Corda Guerra Peste interpretam Jobim de 2004, Pixinguinha Benedito mais Mário Sérgio Davi Gantz de 2005, Noturno, Davi Gantz interpreta a música de câmara de Nivaldo Ornelas de 2016, Encontro com o duo Gantz Adur, eu e Fábio Adur, do ano passado, Flautaria, volume 1, e, em primeira mão, você vai saber agora, daqui a 15 dias sai o oitavo, Flautaria, volume 2. olha, então quando a entrevista estiver no ar, ele já estará disponível. Ele sai no dia, não sei quando vai ao ar, mas entra nas plataformas no dia 14 de maio. Ah, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora que me lembrei. Você falou que você estudou na ProArte e tudo, né? Você chegou naqueles cursos de férias com o Celso lá na ProArte em Teresópolis? Esse de Teresópolis, que eu conhecia muito, eu nunca fui. O meu curso que eu fiz fora da ProArte foi o curso internacional de Curitiba. Tinha um curso muito grande lá. Eu fiz o de 75. Por acaso, a Barca do Sol nasceu em 74, nesse curso, com o curso do Egberto de Monte Doricaime. Mas esse da ProArte era muito conhecido, sim, mas eu não fui não, porque eu fazia direto com a Odete lá o ano inteiro. Ah, entendi. Eu achei um vídeo, até mostrei pro Celso Votsenloga, um vídeo que surgiu no YouTube da orquestra de flautas do curso de férias na Uhum. ProArte de Teresópolis. Aí tem um monte de gente lá tocando, tem o Celso, tem o Eugênio Hanevski. Então, Legal. uma galera lá, assim, um achado esse vídeo, que antigamente era mais difícil, né, você filmar as coisas, tinha que ter uma câmera, a câmera era caro. Então, é um registro sensacional. Aliás, eu não vivi a época de ouro da ProArte, né, em Teresópolis, mas vivi um pedacinho de nada que foi no finalzinho, em Teresópolis, antes dela fechar, que ela ficou fechada há muitos anos, depois reabriu, que uma universidade comprou, reabriu. Eu tive aula na ProArte com a Lena Horta, Ah, a Lena é ótima. Legal. primeira professora de flauta. Que Aí legal. conheci até o disco, na época, o Yuri estava lançando aquele disco, Era Só Começo, Porque essa música ficou um clássico também. ficou um clássico. Nossa, ouvi até furar também aquele disco. Legal, muito Né? legal. E o Yuri, o pessoal que está assistindo depois, verifiquem lá a entrevista da Lena Horta com participação do Yuri Popov. Eles tocam 2 músicas durante a entrevista. A entrevista é bem legal. A Lena é uma querida e tem história também. Por acaso eu assisti inteirinho o programa da Lena, gostei muito. Pô, Lena é uma querida, muito, muito bom. E, bem, falamos da discografia, está disponível aí no Spotify. E para o pessoal te achar, o Davi, como é que faz? Instagram, site? Olha, tem Instagram e Facebook, sim, mas para quem quiser usufruir das partituras, tá tudo disponível no meu site, www.david.com. Lá você pode ter tanto você tem áudio dos arranjos. Tem 2 tipos de arranjos. Para grupos grandes de flauta, do pícolo, 4 vozes de flauta em sol, uma voz de flauta em sol, uma baixo e uma contrabaixo, com áudio completo que eu gravei.
e redução, e se você está com amigos que não têm as flautas mais graves, o que é muito comum no Brasil, eu fiz redução de 12 para quarteto para flautas em dó. Então você tem a partitura das flautas em dó, com áudio também. Você pode estudar, você nem baixar, pode abrir, ler, tocar com áudio, qualquer uma das vozes, que você vai ter um estudo muito bom, e só de música brasileira. Olha que legal, hein, gente? Então, ó, vai estar na descrição do vídeo já aí, clica lá para... Pô, que sensacional esse material, hein? Isso é o resultado do pós-doc que eu terminei agora em dezembro passado. Mas, ô Davi, eu vou te fazer uma pergunta. É doc, é pós-doc? Depois vai ter pós-doc? Não para nunca. Não, agora parou. Parou? Parou. Faz a conta de quanto tempo que eu fiquei na academia. Olha, é tempo, hein? Pô, mas tá gerando um material incrível. Caramba, sensacional. E então, ó, as redes sociais aí pro pessoal encontrar da Vigank aí. E os projetos agora? Você falou que vai sair o Flautaria, né? Flautaria 2 é o próximo projeto. E você tá com alguns outros projetos, alguma coisa de gravação, ou acompanhando algum outro artista, ou show, alguma coisa assim? Não, no momento não. Como eu te falei, esse processo de escrever muito arranjo nasceu na pandemia, né? A gente estava trancado. Para manter a atividade musical e a sanidade mental, eu precisava produzir música. Então, comecei a escrever sem parar. Isso resultou nesse pós-doutorado que gera esse material. E eu tomei gosto de escrita igual tocar. O engraçado é que o meu processo de escrever, às vezes eu posso jorrar um arranjo num dia, 2 tardes o arranjo está pronto, que me surpreende, e passar 3 semanas revisando, porque funciona assim, né? Para quem não sabe, não, e agora é interessante que você puxou esse gancho aí. Esse teu processo de criação de arranjo, ou de criação, de composição, enfim, você grava primeiro, escreve primeiro, grava depois. Como é que é o teu processo? Não, eu tiro a melodia original, coloco a harmonia, depois começo pelo baixo, crio a linha de baixo, põe a melodia por cima, vejo se eu preciso modificar alguma coisa, depois faço a linha de baixo, depois eu vejo a forma, se eu preciso mudar a forma, depois eu vou preenchendo contracantos, se eu quero resposta, se eu quero bloco, aí qual a harmonização, se eu vou pensando, aí quando começa a nascer os primeiros 10 compassos, aí vai uma coisa atrás da outra. Assim. Então você já desenvolveu uma metodologia sua, que aí você aplica para o resto, para tudo. Sim. Agiliza, né? Você já sabe onde você está? Sim, mas que varia de acordo com a música, com o gênero, o que você quer, o que eu quero harmonizar, se eu quero bloco, se eu quero contrapontual, assim, você vai de acordo com a necessidade. Nossa, muito legal. Gente, então, esse material todo aí do Davi disponível lá no site, isso é ouro, para quem souber aproveitar, isso é ouro, hein? Legal. Então, Davi, gostaria de te agradecer imensamente pela sua participação aqui no Sopro em Cena. Pô, sou teu fã, já te falei, eu via teus discos aí, ó, começando na... Eu tive uma história mais ou menos assim, comecei na doce um pouquinho, depois fui pra transversa, me meti a besta na transversa. E uma coisa muito louca, a primeira transversa que eu comprei, eu cheguei na loja de música, falei, queria uma flauta transversa. Aí o cara encomendou. Quando chegou, era uma buffet crampon, chaves abertas. Difícil, eu não sabia, mas olha só, eu não sabia, pra mim todas as flautas transversas eram assim. Ah, você não conhecia a fechada? Não conhecia a fechada na época. Aí me meti o louco, saí tocando aquilo e foi ótimo, porque aquilo me obrigou a ter a posição dos dedos. Sim, isso é bom. Perfeita, porque você tem que usar a polpa do dedo para tapar o buraco ali. Sim. Depois que eu fui ver que, mas tem flauta de chave fechada? Olha só, eu já caí no fogo já na flauta de chave aberta. Foi ótimo, no final das contas. E quer saber? Nunca mais achei uma buffet crampon de chave aberta para vender. Nunca mais. Todas as que eu acho usadas, tudo chave fechada. Nunca mais achei. Concordo, também não vi, não. Eu acabei vendendo essa, depois me arrependi tanto. Mas, enfim, mas é isso. Então, Davi, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E agora, para a gente fechar, que dica você daria para quem quer começar no instrumento de sopro? Vamos falar de flauta, sax ou em geral?
Que dica que você pode dar? Olha, antes de dar a dica, deixa eu te agradecer o convite e confirmar o que os colegas falaram, porque foi uma conversa ótima com você e diferente das entrevistas que eu já dei, que é realmente mais voltado para o sopro em cena, né? Eu gostei muito. Eu acho que eu nunca Obrigado. fiz setup em lugar nenhum, é de colega para colega. Então, parabéns pelo programa e pelo levantamento que você está fazendo. É sincero, obrigado, hein? Muito obrigado. Ouvir isso de você já é uma honra, pô. Porque a ideia do canal é essa, Davi, é focar em coisas que vocês, instrumentistas, não vão poder falar numa entrevista normal na TV, não vão poder falar. Então, esse é o que é o lugar. Tinha uma revista, Sax e Metais, que pedia setup, mas na era do YouTube, eu acho que nunca o seu é o primeiro e é pioneiro e é importante. Pô, muito obrigado. Agora, dica para dar, olha, tem que entrar com seja lá qual instrumento, de sopro, não sei, um pouquinho mais, com muita determinação, tem que entrar. O engraçado é que desde que eu tenho 18 anos eu escuto assim, não, está muito difícil, não sei se tem... O Celso fala, não, Carlos, tá difícil. A cada década a gente escuta que não, está muito... Agora, se você entrar com determinação e... porque a minha frase é, o instrumento te dá de volta o que você dá para ele. Se você se dedica, principalmente, construir a tua sonoridade, a tua técnica, buscar o teu estilo próprio, buscar o gênero que você se adapta, tem o teu espaço. Agora, para quem é o iniciante, você tem que ir fundo, achar um bom professor. Eu vejo que as pessoas procuram informação no YouTube, tem muita informação falsa por aí também, e você não vai aprender copiando em YouTube, não. Você tem que ter o instrumento de sopro. Uma vez me chamaram para dar aula para 4, eu falei, não dou 4, só dou pessoa para pessoa. Porque você pode ouvir, buscar o modelo, repetir o som, e estudar muito, se esforçar muito, porque não tem outro caminho. Agora, bacana. Amor à música e trabalho. Isso aí. Essa frase que o Davi falou foi sensacional. O instrumento te devolve o que você entrega primeiro para ele. Isso aí. Pô, essa aí é matadora, hein? Essa aí, vale botar num quadro na parede no seu lugar de estudo. Para servir de inspiração. O instrumento te dá o que você entrega para ele, Davi Gantt, Coloquem na parede. Gente, sensacional. Então, gente, foi um papo sensacional com o Davi Gantt, que eu sou fã também, já conheço a obra dele, pô, incrível. E espero que você tenha gostado. Assine o canal para você saber quando saírem novos vídeos. Dê o like, comente o vídeo, porque isso ajuda o vídeo também a ser entregue para outras pessoas na plataforma. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Siga no Instagram também. E então um abraço e até o próximo Sopro em Cena. Até lá.